Olá, seguidores do Yuri's Dicas, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma live importantíssima, solicitada por muitos de vocês, seguidores, aqui no privado, via direct, que era uma live sobre raciocínio lógico e matemática, tá bom, pessoal? Então, hoje nós estamos com um professor muito bom, professor Michael Roque, do Processos Concursos. Eu lembro até que como eu comecei a divulgar a nossa live, eu recebi no privado vários elogios. Vou mandar um abraço aqui para o pessoal que está entrando. Vários elogios em relação ao professor. Fico muito feliz que vocês gostaram da nossa escolha, do nosso professor. E vou dizer para vocês, meus amigos, que estamos aqui, né, em mais uma live especialmente voltada para o concurso da Polícia Civil, mas é claro que se você está estudando para algum outro concurso que caia aí raciocínio lógico e matemática, e nós sabemos que não são poucos concursos que caem essas duas disciplinas, essa live também serve para você, tá bom? O pessoal está chegando, muito bacana. Neto Oficial mais uma vez, a nossa live. Pessoal, Rayane, um grande abraço a Rayane, sempre está aqui prestigiando as nossas lives. Professor Adriano Guilherme, isso aí, pessoal. Estou só esperando vocês chegarem, daqui a pouco o professor também chega, tá? O que nós vamos fazer hoje? Mais ou menos uma live parecida com o que a gente fez de direitos humanos e de contabilidade, tá? Nós vamos fazer aí um raio-x da disciplina. Vamos falar, nosso professor está chegando, Vamos lá, pessoal. Vamos, professor que vai dar nossa live do dia. Olá, doutora. Professor. Olá, doutora, bom? tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo direitinho? Tô, perfeito. E você? Não, você tá perfeito também. Eu tive que colocar aqui o fone aqui, que eu nunca... sempre eu fiz sem o fone, né? Mas você acha que é melhor, né, com o fone, né? Não, na verdade as pessoas... eu já fiz outras lives, as pessoas reclamam que não, para mim não tem diferença, mas para você dá eco. E também para quem está assistindo. É verdade, é verdade. Pois é, para quem não me conhece, professor Michael Roque, professor aí de raciocínio lógico, né? E hoje iremos aí falar sobre a PCDF, né? Especificamente a parte da PCDF, essa parte aí de raciocínio lógico e matemática, né? A convite aí da Yuri's Dicas, da doutora Antônia aí, estou aqui para tirar todas as dúvidas, fazer realmente o raio-x aí da PCDF. Antes de você começar, eu quero agradecer imensamente o fato de você ter aceitado o nosso convite, tá? Que nem eu disse enquanto você estava fora, quando eu comecei a divulgar a nossa live, já ouvi elogios de você. Nossa, que bom que vai ter uma live com esse professor, ele é muito bom, já tive aulão com ele. Então, assim, quero agradecer, realmente é uma honra que você esteja aqui. E desde antemão, já digo, seja sempre bem-vindo, tá? No nosso canal. E eu vou deixar você se apresentar e iniciar aí, capitanear a nossa live, super esperada pelos nossos seguidores do Yuri's Dicas. Então, pessoal, para quem não conhece, né, professor Michael Roque, já leciona aqui há vários anos nos cursinhos aqui, atualmente no Processos Concursos, né, no método QR, aqui em vários cursinhos aqui em Brasília, a matéria matemática e raciocínio lógico, tá? E geralmente sempre é o calcanhar da maioria do pessoal, que geralmente quem gosta de direito não é muito fã de exatas, né? Como podemos sei bem disso. Observar. Mas o que eu percebi foi o seguinte, doutora, com o edital de escrivão, o fato do escrivão matemática e raciocínio lógico ser na parte específica, eu vi que as pessoas estavam mais preocupadas com matemática e raciocínio lógico. Já com o de agente, matemática e raciocínio lógico é o mesmo edital, é a mesma coisa, mesma banca, os mesmos assuntos. Porém, ele saiu da específica e voltou para a básica. E eu vejo que o pessoal agora está preocupado, além disso aí, com estatística e contabilidade, né? Tanto é que eu acompanhei a live de terça-feira, né? De contabilidade. E eu vejo que realmente o pessoal está com muito medo, né? Essa parte de estatística, né? E eu sempre digo o seguinte, pessoal, temos duas vertentes. Existe o raciocínio lógico e existe a matemática dentro do edital. E eu posso te afirmar, né, categoricamente, que raciocínio lógico ele é muito simples para você aprender
Em pouco tempo de estudo você aprende realmente raciocínio lógico. Que só são algumas regras que você tem que saber ali dentro. Que geralmente as pessoas falam, eu não acho lógica no raciocínio lógico, porque eu vou fazer uma prova onde fala que o cachorro mia, o cachorro late, e do nada. Pessoal, é o seguinte, isso é mais uma lógica aristotélica. Então é mais aquela lógica lá, uma parte mais filosófica aí da parte de matemática, tá? Mas eu posso te afirmar que essa parte de lógica é tranquilo. Geralmente o pessoal tem uma dificuldade maior realmente na parte matemática, mas é uma dificuldade que ele já traz lá da formação. Da formação. E eu costumo dizer o seguinte, que tanto matemática como português, por mais que a gente... não, mas eu não vou estudar português, que eu sei português, né? E geralmente essas duas matérias básicas são matérias que a gente vai sempre negligenciando, e quando cai em concurso, uma coisa que a gente sempre estudou, né? Mas assim, de certa forma, muitas pessoas, muitas mesmo, têm muita dificuldade, tá? Mas para concurso público, é igual eu sempre falo, você tem que conhecer qual é o estilo da sua banca, né? Tanto, acredito, na matéria de direito e também na parte de matemática. Porque a melhor forma de você conhecer como é que a banca cobra é você vendo o quê? As questões anteriores. Por isso que aqui até no canal do Yuri Dicas são postadas questões, né? Exatamente. Então, até aqui, não vou chamar você de senhora, que essa é da minha idade, né? Você me Fica à vontade, você é nosso amigo. Pediu aí as questões, eu disponibilizei as questões, 10 questões comentadas. Eu trouxe essas questões mais da parte de lógica, né? Que eu acredito que numa live... Para professor de matemática sem um quadro, sem uma lousa eletrônico, é muito difícil você aqui aprender alguma coisa sem escrever. Mas já na parte, na verdade, mas eu consigo falar alguma coisa na parte de lógica, tá? A parte de lógica a gente consegue sim falar muita coisa da parte de lógica. E você, só na parte de lógica, se você for fazer aí uma coletânea dos 10 últimos anos da Banca CESP, porque matemática assim lógica não muda. Né? Não é igual direito, que vira e mexe muda. É sempre a mesma coisa. Se você for fazer aí, dentro desses principais sites de busca de questões, só da Banca CESP tem mais de 1000 questões de raciocínio lógico e mais de 1000 questões de matemática. A gente está falando de 2000 questões de 10 anos para cá. Então, por isso que eu sempre gosto quando é Banca CESP. Porque a Banca CESP você tem questões a recorrer no banco de dados. Aí quando você pega uma banca desconhecida, como você não conhece, se você não conhece seu inimigo, como é que você vai preparar, não é verdade? Aí tem muita gente... Você tem que conhecer. O CESP pode ser mal, mas todo mundo conhece, ele se deixa conhecer, né? Ele tem várias questões, vários concursos. Exatamente. Então você sabe mais ou menos onde está pisando. E o CESP, eu gosto disso nele. Para toda disciplina... Ele trabalha, assim, estudar o banco de questões do CESP faz uma diferença muito grande no estudo, porque ou às vezes ele cobra o mesmo assunto, ou às vezes até a mesma questão, né? Assim, com alguma outra mudança. Isso. Exatamente. E isso acontece muito na parte de raciocínio lógico, porque como eu trabalho diariamente, principalmente com a Banca CESP, que é uma banca que pega muitos concursos de carreiras policiais, que de certa forma, hoje em dia, podemos falar que a grande quantidade de concurso que temos é da carreiras policiais, né? Sim. Assim, carreiras policiais, um atrás do outro. A gente tem aí escrivão, que não estão mais abertas as inscrições, mas recente, o de agente, temos DPEM, temos todas essas polícias militares, polícias civis, né, no Brasil inteiro. E são muitas vagas, né? São vários tipos de concurso e são geralmente costumam ser muito mais vagas do que para outras instituições. Não, com certeza. E a Polícia Civil, o pessoal que está se preparando, a hora de ser policial é agora. É agora. Eu nunca vi um concurso aqui da PCDF com tantas vagas disponíveis. Então eu acredito também que essa é a oportunidade. Eu acredito que isso só acontece de 10 em 10 anos. O último concurso que eu vi com tantas vagas foi do TJ de 2007 para o final de 2008. Que eu entrei nesse concurso. Esse concurso acho que chamou mais de 3 mil pessoas, umas 4 mil pessoas. Muita gente. Contabilizando analista e técnico, eu creio que sim. Foi muito mais. Naquela época. Exatamente. Mas é aquela coisa.
é de Não 10 tem em 10 mais. anos. É. Exatamente. Porque realmente carreiras policiais está bem aquecido o mercado, né? Temos aí Polícia Federal, PRF com autorização, né? Então, realmente, ontem mesmo saiu o PM Tocantins, né? Você viu que começou a movimentar a PM Tocantins, que é um concurso que há 2 anos ia realizar, cancelaram o concurso e está voltando agora. Então, realmente, e em todos esses concursos que a gente está falando, tem a bendita da matemática e raciocínio lógico nele, não é verdade? Exato. De certa forma, pegou até de surpresa o pessoal estatística e contabilidade. Mas eu tenho uma teoria. A minha teoria é que a PCDF ela quer se equiparar à Polícia Federal. E o cargo de agente da Polícia Federal tem estatística, tem contabilidade. Né? Então, em certa medida, era previsível, né? Apesar Exatamente. de... Não, muita gente não pagou para ver, né? Que tem muita gente que afirma que o edital de agente está com mais cara de escrivão do que o próprio de agente. Porque a parte de estatística vai cair licitações para gente e não caiu para escrivão, né? A parte de licitações. Verdade. Né? Mas se você observar o edital de agente, ele só acrescentou 3 matérias, né? Que é direito administrativo que não tinha, estatística e contabilidade. Né? Eu falo só, né? Mas isso aqui é o mundo aí, né? Essa parte aí de estatística, né? Foi o que assustou todo mundo. Mas eu costumo dizer o seguinte, que se assustou todo mundo vai começar em pé de igualdade, né? Tá todo mundo na mesma situação. Eu falei muito isso para todos os nossos seguidores. E o pessoal, eu não vou fazer, eu não vou... Eu falei assim, olha, tá todo mundo com esse mesmo feedback. Eu lembro que eu acompanho o diretor da Polícia Civil, o Robson Cândido, e quando saiu o edital, todas as pessoas falavam essa mesma coisa. Pô, mas vai cair estatística? Vai cair contabilidade? Ou seja, tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém tá melhor do que ninguém. Então, desistir não é hora de desistir, né? Não, jamais. Desistir é para os fracos, né? Mas então, eu vou deixar você falar sobre o nosso edital de matemática e raciocínio lógico, então. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a falar um pouco aí sobre o edital de matemática e raciocínio lógico. Não mudou nada em comparação com o de escrivão, é o mesmo edital. A única coisa que mudou é que saiu da parte específica e veio para a parte básica, tá? Então o pessoal que vai fazer escrivão, como ele está na parte específica, eu acredito que a parte específica, isso eu estou falando de escrivão. De escrivão ele vem de 15 a 20 itens para escrivão. Isso é a minha aposta porque ele está na parte específica. E na parte específica de escrivão tem poucas matérias. Já para a gente, eu acredito que vai ser um número menor de questões de matemática juntamente com raciocínio lógico. Creio eu que vai variar ali de 10, 13, no máximo. É assim, pegando, vendo as últimas provas. Mesmo, no máximo mesmo. Mas mesmo assim, você não pode errar. E eu costumo dizer o seguinte, aí você fala assim, mas professor, eu não sei nada de matemática. Aí eu vou falar para você o seguinte, foca bastante, então, em raciocínio lógico, porque raciocínio lógico ele é bem simples, com poucas aulas, assim você já consegue pegar a coisa já. Mas não que você vai deixar de lado matemática, mas você vai focar ali na parte de raciocínio lógico, e lá na matemática tem muitos assuntos que são simples. Quando você pega a regra de 3 simples, o próprio nome já fala, simples, não é composta. Você pega razão e proporção, porcentagem, isso é matéria de ensino fundamental, tá? Mas com cara de CESP, né? Eu costumo dizer que é a matéria de ensino fundamental, mas com a cara do CESP. Mas são matérias também que você vê o conceito, vê algum tipo de resolução de questões, você consegue ali pontuar, né? Porque eu costumo dizer que concurso público você tem que pontuar, né? Isso. Porque o concurso público, de certa forma, ele não foi feito, ele não tem tempo para você fazer todas as questões, né? De certa forma, claro, você vai usar estratégia. Mas principalmente em matemática você tem que usar muita estratégia. Por quê? Porque em matemática você não vai lá resolver, vamos supor que você pegou uma questão de matemática, raciocínio lógico, você teve dificuldade, você não tem tempo para ficar pensando naquela questão, igual quando você está na sua casa, que você fica meia hora numa questão. Então você tem que ter estratégia. E geralmente sempre eu falo para meus alunos o seguinte, você viu a questão, viu que vai se enrolar, nunca viu nada parecido, desenvolva alguma técnica, bota algum círculo, um asterisco, uma estrela, eu não sei. Você tem que colocar alguma coisa para você colocar e falar assim, se sobrar tempo, eu volto nessa questão. Porque quando você vai fazendo isso, bate o olho. Você vai na raciocínio lógico, opa, essa aqui é fácil, eu vou fazendo isso aqui, vou fazendo. Só não pode fazer o seguinte, você bater o olho em uma, eu não sei essa. Aí complicou, né? Mas o que eu tô falando é o seguinte, você viu que vai se enrolar, você pula.
Aí você vai fazendo as outras questões, aí se sobrar tempo, aí você volta naquela questão, tá? Porque, principalmente em matemática, se você entrar na parte de matemática e gastar muito tempo, porque geralmente são 3 minutos, né, para cada item de uma prova da banca CESP. Se você viu que vai gastar mais de 3 minutos, não compensa fazer aquela questão, né? Você vai ter que fazer o quê? Umas questões de nível mais fácil. Tem um professor que inclusive ele até morreu já, professor Pierre Lude, não sei se a senhora já viu falar do professor Pierre Lude. O professor Pierre Lude é professor aí da USP, e ele sempre falou, tanto é que ele até tem um livro, Inteligência para Concurso, ele tem uma coleção, que ele fala justamente isso. Quando você vai fazer uma prova de concurso, ou pré-vestibular, mas mais voltado para concurso, você tem que o quê? Pontuar. E ele sempre deu uma dica que eu sempre segui à risca essa dica, que era o seguinte: quando eu abro uma prova, quando tem redação, né, a maioria das provas tem redação, a primeira coisa que eu vejo é o tema da redação. Não que eu vá fazer aquela redação, mas a prova o tempo inteiro, ela vai te dar elementos para você fazer aquela redação. Você pode observar na prova de AGP em Goiás, do ano passado, voltando para essas carreiras policiais, até na prova de matemática, as questões que estavam lá de raciocínio lógico e matemática, ele falava alguma coisa do sistema penitenciário. Então você vai observar que a prova o tempo inteiro ele vai falar de acordo com o seu cargo. Então o que acontece? Continuando aqui o que ele falava, ele afirmava o seguinte: quando você abre uma prova, vê o tema de redação, né? E você já tem que fazer o quê? Nos 15 primeiros minutos, você vai ter que dar uma garimpada nessa prova. O que é garimpar essa prova? Você vai pegar aquelas questões que estão ali na cara, estão pulando de tão fáceis que estão. Que quando você vai passando, folheando, vai fazendo, em pouco tempo você já pontuou. Você já fez muita pontuação, você foi catando as questões mais fáceis. E com isso, ou seja, quando você pega essas questões mais fáceis, você cria uma confiança, né? E ele fala assim, o segundo passo é você realmente fazer a resolução que você mais tem intimidade. Exemplo, geralmente o pessoal de carreiras policiais adora direito penal, adora direito processual penal, não é? Adora mesmo. Então, geralmente esse pessoal, a grande falha desse pessoal é o quê? Eles focam muito no que sabem. Penal, processo penal, e geralmente o pessoal de carreiras policiais reprovam nas básicas, que é português, informática e raciocínio lógico. Você pode perguntar o pessoal que está assistindo aí se não é verdade. É justamente português, informática e raciocínio lógico. Mas por quê? Porque é lógico, você só está estudando o que você gosta. Não é verdade? Então, pessoal, não tem como. Então, voltando aqui na parte de raciocínio lógico, o nosso edital ele ficou da seguinte maneira. Temos a parte aí de lógica e temos a parte de matemática. Então, se você for pegar, isso eu não estou falando de estatística, tá? Estatística, tanto é que tem um curso de graduação de estatística que não tem nada a ver com matemática, né? Ele é totalmente à parte, né? Porque temos algum concurso que tem estatística básica, mas nesse edital não é básico, realmente já está uma estatística um pouco mais avançada. Quem fez BRB vai ver que era uma estatística bem básica, era média, moda, essa parte toda básica. Já não dá PCDF não, você tem que dar uma atenção maior. Mas como a nossa live é só para falar de matemática e raciocínio lógico, então vamos continuar aqui. Então temos aqui a parte de raciocínio lógico, que ela é dividida na seguinte maneira. Temos a lógica proposicional, então vamos lá. Temos 3 blocos de conhecimento, que é a lógica proposicional, é aquela parte de raciocínio lógico que ele não tem conta, não tem nada, ele é justamente o quê? É só em cima de proposições, tá? Aí temos ali a parte de lógica proposicional. Temos também ali equivalências e leis de Morgans, que também não deixa de ser a parte de lógica proposicional, e temos a lógica de argumentação. Esses são os 3 grandes eixos da parte da lógica, tá? Mas também temos a parte de estruturas lógicas, que não tem nada a ver com a lógica proposicional. Ele tem mais a ver com verdades e mentiras. Quem nunca viu aquele tipo de questão que fala assim, fulano de tal mente, o outro também fala a verdade. Esse tipo de questão, para mim, no fato de ensinar, é a pior que existe. Porque ele faz um nó na cabeça do aluno. Mas existe técnica para esse tipo de questão. Temos também aquele tipo de questões que ele envolve com datas. Hoje é segunda-feira, daqui tantos dias vai cair no sábado, vai cair no domingo. Tudo isso aí está dentro de lógica, mas dentro daquela parte de lógica, de estruturas lógicas. Tá? Então esse é o grande eixo da parte lógica. Já na parte que realmente é matemática, que é conta, temos o quê? Temos a parte ali de conjuntos,
parte de conjuntos, diagramas de Venn, né? Aqueles famosos diagramas de Venn. E temos aí, nesse edital, esse não é comum em todos os editais, mas nesse da PCDF veio, que é progressão aritmética e progressão geométrica e sequências. Temos funções. Pessoal, lá no edital da PCDF está bem genérico, tá assim, funções. Mas existe muito modelos de funções. Temos função do primeiro grau, função do segundo grau, temos aí função exponencial, função modular, ou seja, tem uma função logarítmica, tem uma gama de funções. Aí tem muita gente que pergunta, mas professor, eu vou ter que estudar esse tanto de funções? Não, já vou te afirmar que não. Por quê? Porque lá no seu edital está escrito assim, equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Então a gente só está trabalhando com duas equações. Então, a banca ele quis dizer o seguinte, essa parte de funções, ou eu vou cobrar a função do primeiro grau, ou eu vou cobrar a função do segundo grau. Por que que ele não pode cobrar uma função logarítmica? Porque não está no edital logaritmo. Tá entendendo? Então ele não pode cobrar isso aí. Aí tem uma parte lá que muito aluno fala assim, se fosse para deixar de estudo... Nunca aprendi logaritmo na vida. Nunca! E eu já tentei, viu? Mas ó, tem uma parte no edital, se eu fosse dar uma grande dica pessoal, se for para deixar de estudar alguma coisa, matrizes. Pessoal, quando tem lá problemas aritméticos, geométricos e matriciais, então de matrizes. Pessoal, matrizes, se você for fazer aí, buscar questões da banca CESP de concurso, que caiu Não matrizes, encontra. você vai encontrar uma questão que foi no concurso da PCDF de 2013, pra gente. Uma. E mesmo assim ele não entrava dentro da característica de matrizes. Você só tinha que saber o conceito de matrizes. Só o conceito. Porque se você realmente for parar para estudar matrizes e determinantes, daqui até a prova você só vai aprender matrizes e determinantes. Porque é uma coisa gigantesca, ou seja, o custo-benefício compensa. Compensa você estudar muito e não cair nada. Então é melhor você focar o quê? É usar o quê? Regra de Pareto. Né? Qual é a regra de Pareto? É a gente concentrar em cima do que realmente cai, que é a regra do 80-20. Né? Então dentro do edital ali, o que é que você não pode deixar de estudar, o que você não pode ir para a prova sem estudar? Vamos lá, análise combinatória e probabilidade. Você pode ter certeza que na sua prova vai estar lá, análise combinatória e probabilidade. E eu posso te afirmar que de todo o conteúdo, análise combinatória e probabilidade é o mais complexo para aprender. Porque por mais que você saiba a teoria, sempre a banca, ele dá uma forma ali que você fica confuso. Será que isso aqui é arranjo? Será que isso aqui é combinação? Tá entendendo? Então, será que a ordem faz diferença? Será que não faz diferença? Eu sempre decorei. Eu tinha as fórmulas de arranjo e combinação. Mas na hora eu não sabia se a ordem fazia ou não diferença. E aí você tem que parar para pensar. Olha só, já que a senhora falou sobre isso aí, preste atenção no macete. Olha só, se eu falo assim, ó, eu tenho aqui a análise combinatória. A análise combinatória ele é dividido praticamente numa permutação. Ele é dividido também como arranjo e combinação. Então a gente, como se fosse pegar destrinchar, seriam três: permutação, arranjo e combinação. O que seria uma permutação? O próprio nome já fala, permutar. Aí eu falo assim, pessoal, lembra de embaralhar. Permutar é embaralhar, você mudar de posições. Mas você mudar de posições uma certa quantidade que você tem. Olha só o exemplo. Se eu tenho uma fila indiana, se eu tenho 10 pessoas... Então, eu quero saber de quantas maneiras eu posso embaralhar essas pessoas. Então, ele quer permutação. Ele só quer mudar a posição dessas pessoas. Veja que o quantitativo de local é a mesma quantidade de pessoas, só vai mudar o espaço que ela está. Então, nesse caso, quando o quantitativo no caso não é nem de pessoas, porque pode ser de qualquer coisa. Quando o número de objetos é igual ao número de espaços, então você está trabalhando com o quê? Com permutação. Com permutação. Aí a grande dúvida das pessoas é quando eu tenho que diferenciar arranjo de combinação. Aí tem um macete que é o seguinte: arranjo, a ordem importa. Arranjo, a ordem importa, e combinação, a ordem não importa. Como é que você vai decorar isso aí? Eu não gosto dessa palavra decorar. Como é que você vai internalizar isso no seu coração? Vai ser como? Aí eu pergunto pra você, arranjo, a ordem importa? Aí você fala, lembra o quê? Arranjo. Aí eu falo assim, combinação, a ordem importa? E você fala não. Combinação combina com não. Aí você consegue
fazer essa diferenciação. É uma Ótimo. coisa um pouco... É um Ótimo, pouco besta, ótimo. mas é esse tipo de coisa que a gente consegue realmente levar para o dia da prova, né? É igual nos direitos mnemônicos do direito, né? Sim, sim. Eu lembro até hoje do famoso Sociedis Vaplu, né? Isso. Eu lembro ali dentro do artigo 1º até o artigo 4º, eu tinha um monte de mnemônico com aquilo lá. Eu lembro, olha só pra você ter ideia. Eu dei lembro esses daquele mnemônicos Conga pro Erra concurso Prova, de defensor. que era justamente o... Acho que caiu a conexão? Não. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Caiu? Ah, Tô deu uma te travada ouvindo. aqui. Eu lembro que assim, que o artigo 1º, que era justamente os fundamentos, né? Os fundamentos da República. O 2º eu vinha com os poderes, né? E o 3º eram os objetivos. E esses objetivos eu achava uma dificuldade de decorar esses objetivos. Não é só decorar, né? Aí eu lembro que era o tal do que eu aprendi em algum lugar, que era um menino que era de Conga, que ia fazer uma prova e errava. Aí que era construir uma sociedade livre, justa e solidária. O GA era garantir o desenvolvimento nacional, o erradicar e o promover alguma coisa. Mas até hoje eu tenho isso aqui na cabeça. Eu conheço outro, é COOGAERPRO. Mas isso eu dou na aula de constitucional para vocês, pode deixar. Mas então, justamente, então voltando na parte de matemática, né, que a gente estava falando aqui, que você tem que ter o foco mesmo, é análise combinatória, probabilidade e conjuntos, tá? Conjuntos também é uma matéria simples e com bastante incidência de provas. Então, né, na parte matemática, são esses três. Análise combinatória, probabilidade e conjuntos, tá? E já na parte da lógica ali, é lógica proposicional, equivalência e negações. Então, se você for para uma prova sabendo bem, dominando bem esses tópicos do seu edital, você consegue pontuar bastante ali, no mínimo 70%, né? Claro que já levando em consideração aí o errado que anula o certo, né? Mas assim, o pessoal também aí que não me segue, quiser me seguir, que eu disponibilizei 10 questões aí, né? Por Yuris Dicas aí, mas eu tenho um material também gratuito. Deixa eu até falar sobre isso. Isso aí. Gente, o nosso professor, primeiro eu quero agradecer que ele disponibilizou 10 questões e quem comentar esse vídeo nós vamos mandar. Mas essas 10 questões é apenas uma amostrinha do material dele. Ele me mandou, inclusive, um livro com várias questões CESP. Claro que, né, é dele. Mas o que eu quero dizer é o tanto que ele tem várias questões comentadas. Então, sigam o professor Michael Rock 7, @MichaelRock7. Sigam ele, porque ele tem vários materiais, vai ter várias dicas, tá bom? Ele me mostrou vocês vão ter uma amostrinha do material, mas sigam ele que aí vocês podem ter acesso a mais questões, cursos que ele está dando. Se você acha que você não está bem preparado e quer saber onde ele dá aula também, então sigam ele, porque, olha, eu já falei, ele foi muito bem recomendado, quem teve aula com ele gostou muito, então vamos prestigiar aí, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Opa, obrigado. Mas a gente produziu muita coisa nessa quarentena, né? Porque como a gente não está no presencial, a gente está aqui praticamente só no online, tem males que vêm por bem, né? Que a gente nunca produziu tanto como a gente está produzindo nessa quarentena. Né? Eu costumo dizer que está diretamente proporcional ao peso que eu estou ganhando nessa quarentena, entendeu? Porque, olha, já é matemática, é diretamente proporcional. O tanto de... e cai na sua prova, regra de 3, né? Direta e inversa, né? Mas, pessoal, realmente, na parte, eu sempre gosto de frisar isso, que raciocínio lógico não é difícil. O raciocínio lógico é você aprender as regras. Porque o raciocínio lógico, tem muitas pessoas que pensam que ele fala assim, não vou estudar raciocínio lógico porque eu tenho raciocínio lógico. O raciocínio lógico proposicional que cai na sua prova não tem nada a ver com o raciocínio lógico matemático seu, de ter raciocínio rápido, de fazer conta. É um raciocínio lógico, se você não conhecer as regras, você não conhecer os elementos que compõem uma tabela verdade, você não saber o que é uma proposição, não existe lógica se você não souber aí o conceito disso aí. Quando você aprende pormenores o que é uma proposição, o que não é uma proposição? Já que estamos falando de proposição, vamos falar então qual é o conceito de uma proposição. Olha como é que é simples uma proposição. A proposição, a banca CESP, porque eu sempre gosto quando eu vou ministrar uma aula, eu sempre gosto de ministrar a aula em cima daquela banca. Tá? Por mais que é matemática, por mais que é uma coisa exata, mas cada banca ele cobra de uma forma diferente.
Olha só, até o ano passado eu dei muita aula para Banquiades, porque foi o que fez o concurso do BRB e fez o do concurso da GP em Goiás e tinha feito o concurso da PM, né, em 2018. A Banquiades, ele nunca, quando eu falo nunca, nunca cobrou nada de conceito de proposição. Nunca. Se você for procurar lá, não tem nada. Ele já é direto para a tabela verdade. Ele já é direto para essa parte de negação e equivalência. Já na Banca CESP, só do meu material lá, tem 100 questões só sobre conceito de proposição, só da Banca CESP. Aí você vê que realmente cada banca ele tem uma forma de abordar um mesmo assunto, qual que ele vai atacar mais. Então aqui, como o nosso objetivo é carreiras policiais, e carreiras policiais geralmente que está pegando é a Banca CESP, você não tem como você ir fazer uma prova sem saber o conceito de uma proposição. Então vamos lá, o que é uma proposição? Olha o conceito que o CESP já colocou na sua prova. Porque eu costumo dizer que o CESP, em algumas questões, para quem não estuda, ele te dá a teoria. Porque pelo menos em raciocínio lógico ele começa assim: sabendo que uma proposição é toda oração declarativa a qual podemos classificar ou valorar em verdadeiro ou falso, mas não em ambos. Isso que eu acabei de falar para vocês é o conceito que o CESP adota de proposição. Então o que acontece? Vou explicar para vocês aqui. Toda informação com sentido completo que eu te passo, e você, através dessa informação, você tem elementos ou não para classificar como verdadeiro ou falso, isso é uma proposição. Aí você fala, peraí, nessa parte que você falou, sabendo ou não, é o seguinte, vamos por exemplo aqui, se eu falar assim, ó, o céu é da cor azul. Pelo conhecimento que temos, aí você fala, sim, realmente o céu tem a cor azul. Então, isso que eu falei, você consegue valorar em verdadeiro ou falso? Aí você fala, isso que você falou, eu conheço, realmente é o quê? Verdadeiro. Então isso é uma proposição, porque você conseguiu valorar, você conseguiu falar que isso era verdadeiro ou falso, mas você não precisa saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Como assim? Vamos supor que eu vou te dar uma informação, na seguinte informação, olha só, até o ano de 2020, no Afeganistão, nunca teve uma presidente mulher. Aí você olha para mim e fala, eu não sei nada sobre o Afeganistão. Aqui que está, você não precisa saber, porque essa informação você concorda que ela pode assumir o valor o quê? Ou vai ser verdadeiro ou vai ser o quê? Falso. Mas você não precisa saber, mas você sabe o seguinte, se realmente for verdadeiro, beleza, ela não consegue assumir os dois valores ao mesmo tempo. Tem como ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Não. Então, quando isso acontece, isso é uma proposição. Mas a Banca CESP, ele geralmente ele quer o quê? Ele quer os casos que não são proposições. Então ele vai bater o quê? Nos casos que não são proposições. Aí temos 6. Eu mostrei 5 e falei 6, né? Aí temos 6 casos. 6 casos que não são proposições. Mas vamos lá, vamos entender a lógica. Se eu chego para você e pergunto assim, quantas horas são? Isso é uma pergunta. Tem como você valorar uma pergunta como verdadeiro ou falso? Aí eu falo assim, quantas horas são? Aí você fala, verdadeiro. Não tem lógica. Então o que acontece? Uma pergunta nunca vai ser proposição. E essa é a questão mais batida que tem na Banca CESP. Como é que você identifica isso? Viu um sinal de interrogação, acabou, não é proposição, porque isso é o quê? É uma pergunta. Então esse é o primeiro caso que não é proposição. O segundo caso que não é proposição são sentenças exclamativas. Se eu falo assim, que dia lindo, se eu faço alguma exclamação, esse também é muito fácil, porque viu o sinal de exclamação, acabou, não é proposição. Esses são os mais fáceis. Aí o terceiro caso, toda vez que uma sentença estiver denotando ordem, ou seja, estiver no modo imperativo, isso também não é proposição. Se eu falo para você assim, preste atenção à aula, siga os passos corretamente. Quando eu denoto ordem, uma ordem também não tem como eu classificar como verdadeiro e falso. Então, quando eu estou na sala de aula, eu faço todo um mapa mental com isso. Né? Eu faço todo um mapa mental. Mas veja que, vamos supor que uma pessoa nunca viu a parte de raciocínio lógico, isso é o raciocínio lógico, eu estou falando da lógica proposicional. Não tem como você ficar pensando nisso. Você tem que conhecer a regra, o que é uma proposição, o que não é. Isso aí você conhecendo, beleza. Aí você vai resolver a questão, isso aqui é fácil demais. Por quê? Porque você viu realmente a teoria. O quarto caso que não é proposição, paradoxo. O que é uma coisa paradoxal? Olha só, vou dar o exemplo que a Banca CESP adora. Se eu falo assim para vocês, a frase entre aspas é falsa.
Ó, a frase entre aspas é falsa. Eu sei que vocês não estão vendo o quadro, eu tô com a manica como se fosse escrevendo, né? Mas vamos lá, ó. A frase entre aspas é falsa. Quando eu falo isso, lembra que o conceito de proposição era aquilo que eu poderia classificar como verdadeiro ou falso. Se eu falo para você assim, a frase entre aspas é falsa. Se eu classifico essa informação como verdadeira, olha o que a frase era falsa. Então eu estou classificando como verdadeiro uma coisa que está falando que é falso. Uma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Não. Então isso é um paradoxo. Então coisas paradoxais não são proposições. Esse é o quarto caso. O quinto caso, o penúltimo caso aqui, é o quê? Frase sem verbo. Aí você fala, olha só, professor, você está dando aula de raciocínio lógico ou de português? Você já falou de modo imperativo, já falou de frase sem verbo. Então, olha só, toda vez que vou te dar um conjunto de palavras que não tem a presença de verbo, isso não é proposição. Por quê? Olha só, vê se tem lógica. Se eu entro do nada dentro de uma sala de aula e falo assim, um excelente livro de raciocínio lógico. Um excelente livro de raciocínio lógico. Tem a presença de algum verbo aqui? Não. Porque lá no conceito de raciocínio de lógica proposicional, eu falei assim, o que é uma lógica proposicional? É toda oração declarativa. Oração. Uma oração tem que ter o quê? Verbo. Então, exatamente. Então, se não tem verbo, se uma coisa não denota verbo, não tem como eu dar uma característica para classificar aquilo como verdadeiro ou falso. Então, nesse exemplo que eu dei, um excelente livro de raciocínio lógico, é o quê? Um artigo, né? Um artigo indefinido, né? Excelente é um adjetivo, um excelente livro, um substantivo de raciocínio lógico. Não tem a presença de verbo. Então, isso não é uma proposição. Eu não consigo valorar. Tá entendendo? E o último caso do que não é uma proposição é justamente sentenças abertas. Aí eu sempre gosto de puxar o seguinte, ó. Se sentenças abertas não é proposição, então eu posso afirmar que uma proposição é uma sentença fechada? Sim. E inclusive já foi objeto da Banca CESP. A Banca CESP já fez esse julgamento. Então é o seguinte, sentenças abertas, o próprio nome já fala, é uma coisa que está aberta, você não consegue definir. Então, porque o conceito de proposição era o seguinte, é toda oração declarativa que tem o quê? Tem sentido completo, ou seja, se tem sentido completo, ele abriu e fechou. Então, por isso você tem que prestar atenção na nomenclatura. Quando ele fala sentença aberta, é porque está uma coisa aberta. Vamos dar um exemplo. Se eu falo assim para vocês, todos os ex-governadores do Distrito Federal foram incorruptíveis. Olha só, todos. Quando eu falei todos, o que tá? Você conseguiu definir? Eu dei nome aos bois? Não. Então eu estou falando o quê? Todos. Eu estou deixando o quê? Uma coisa aberta. Então agora quando eu falo assim, ó, Tiririca foi um excelente governador de Brasília. Aí você fala assim, opa, Tiririca nunca foi governador de Brasília. Então você conseguiu classificar essa informação como o quê? Como falso. Se você teve elementos para classificar como falso, então isso é uma proposição com o valor lógico o quê? Falso. Com o valor lógico, falso. Então veja... Agora eu entendi um pega. Talvez a pessoa julgue falso uma proposição, que ela tenha verbo, ela tenha sentido, ela esteja fechada, porque o seu conteúdo é falso e ele acha, não, isso não é uma preposição. Então, isso não tem a ver. Ser uma preposição é a capacidade de você poder julgar de falso ou verdadeiro. Exatamente. Se você conseguiu valorar, isso é uma proposição. É uma proposição com valor lógico falso. É isso que tem muitas pessoas que têm essa dúvida aí. Então para você estudar o raciocínio lógico, isso é o primordial. O primeiro passo é saber o conceito de proposição. Porque depois que você sabe o que é uma proposição, aí você vai começar a entrar na parte dos conectivos. Aí é o famoso cientão que o pessoal fala. Aí eu tenho a conjunção, eu tenho a disjunção. Mas deixa eu só arrumar aqui a câmera aqui. Eu só vou ter a presença de conectivos quando eu tiver o quê? Proposições compostas. Aí a gente entra no seguinte, peraí, professor. Você primeiro só falou o conceito de proposição. Uma proposição ela pode ser classificada de duas maneiras. Ou ela vai ser simples, ou ela vai ser composta. Quando que ela vai ser simples? Uma proposição vai ser simples quando ela só tiver uma única ideia.
uma única informação. Então, não precisa ter muita lógica. Se eu falo assim, ó, o Brasil está na África. Isso que eu acabei de falar é uma proposição? Sim, mas com valor lógico, falso. Negativo. Falso. Exatamente. Então, o que acontece? Quantas ideias tem aqui? Só uma. Eu estou falando que o Brasil está na África. Então, se só tem uma ideia, isso é uma proposição simples. Agora, se eu falo o seguinte, o Brasil está na África e o cachorro mia. Tem alguma lógica essa junção das duas proposições? Para a língua portuguesa, para o entendimento, não, mas para a lógica tem. Porque eu estou ligando duas proposições simples. Então, preste atenção, o Brasil está na África, isso é uma proposição simples. E o cachorro mia é outra proposição simples. As duas têm valores lógicos o quê? Falso. Mas quando eu falo o Brasil está na África e o cachorro mia, olha a presença do e. Esse e está fazendo o quê? Ele está ligando. Ele está ligando. Então veja que eu tenho duas informações ligadas por um conectivo e, que é o famoso conjunção. Então, por isso que você tem que se atentar, não é só decorar. Conectivo, ele conecta alguma coisa. Então ele está conectando o quê? Conectando proposições simples. Então preste atenção que temos o total de 5 conectivos. Eu tenho a conjunção, eu tenho a disjunção inclusiva, eu tenho a disjunção exclusiva, a famosa condicional, que todo mundo conhece, a Vera Fischer, né, que a gente fala da Vera Fischer na Tabela Verdade, e temos a bicondicional. Temos o total de 5 conectivos. E cada conectivo desse, ele, claro, se tivéssemos aqui uma aula toda, a gente ia ver toda essa lógica de como que chegou na Tabela Verdade. Iríamos ver o quê? Que cada um desses conectivos, ele vai tratar dentro da Tabela Verdade de uma forma diferente, na valoração dessa Tabela Verdade. Tá? Então, assim, quando a gente começa a falar de Tabela Verdade, é o assunto mais recorrente de raciocínio lógico, é Tabela Verdade. E, de certa forma, não é o bicho de 7 cabeças. Ele se torna o bicho de 7 cabeças a partir do momento que você quer decorar uma Tabela Verdade. Porque quando você entende uma Tabela Verdade, você vê que realmente é bem simples a questão lá da Tabela Verdade. Você acha que deve cair aí, no mínimo uma questão que envolva a Tabela Verdade? Ah, com certeza, e principalmente tautologia. Então, se você observar, lá no seu edital está explícito lá, tautologia. O que é uma tautologia? É um nome assim estranho, tautologia. Pessoal, tautologia nada mais, nada menos que é uma tabela verdade, onde a última coluna vai dar tudo verdadeiro. Quando você vai valorar e a última coluna dá tudo verdadeiro, isso se chama de tautologia. Tá? Então essa informação tem que guardar. Você fez a tabela verdade, a última coluna, deu tudo verdadeiro, isso é tautologia. Exatamente, isso é uma tautologia. E se der tudo falso, chamamos isso de contradição. Se der tudo falso, contradição. Mas na maioria dos casos, há verdadeiro com falso. Aí chamamos de contingência. Então, essa parte de tautologia, se você for fazer, eu sempre gosto de basear em estatística do que é cobrado na Banca CESP. Tautologia cai bastante. E eu posso te dar até uma dica, tá? Isso aqui não é nem uma dica de estudo. Vamos supor que você ficou na dúvida, tem que pontuar na prova e caiu uma questão de tautologia da Banca CESP. Se tiver de chutar, chuta verdadeiro. Por que chuta verdadeiro? Porque eu resolvendo, fazendo as questões, 80% das questões de tautologia, quando ele afirma que aquela proposição é uma tautologia, 80% dos casos é uma tautologia. É claro que você não vai lá chegar e, o professor falou que sempre é tautologia. Não, eu estou falando uma coisa estatística, que a maioria das vezes, quando pergunta se é uma tautologia, geralmente na Banca CESP, realmente é uma tautologia. Então essa parte de tautologia também não é difícil. Fazendo a tabela verdade é só olhar a última coluna. A última coluna deu o quê? Tudo verdadeiro. Pronto, tautologia. Acabou, só isso. Bacana, bacana, muito bacana. Oi, não estou escutando. Tá escutando agora? Oi? Tá escutando? Alô? Tá escutando? Se não tiver, eu vou sair e voltar. Tá escutando? Acho que eu vou tirar. Melhorou? Alô? Oi? Som? Eu vou tirar. Ué, eu vou excluir e voltar. Vê aqui. Aí. Alô? Travou aqui. Tá, eu vou encerrar e começar novamente, então. Peraí, vamos tentar.
Som? Vou esperar ver se ele entra novamente, pessoal, para eu convidar ele. Vamos ver agora. Aí, agora acho que voltou. Voltou? Deu uma travadinha aí, né? Uma travada aqui. Eu estava ouvindo você normalmente, eu acho que você que não estava me vendo aqui, mas agora tudo ok. Agora tudo ok. Então, ótimo, vamos continuar. Pois é, pessoal. Então, a questão do raciocínio lógico, igual eu falei, que é até uma experiência explicar uma coisa sem o quadro. Ainda mais eu que eu adoro um quadro para explicar, para escrever. Mas foi bem bacana mesmo estar aqui, pessoal, compartilhando sobre esse conhecimento de raciocínio lógico e matemática, né? Eu posso afirmar que eu conheço um pouquinho, principalmente a banca CESP. Eu acho que de todas as bancas foi realmente a que eu mais fiz questões, a que eu mais estudei, foi a banca CESP. Pessoal, então é isso. As orientações que o professor deu. Eu quero reiterar aqui que quem comentar a nossa questão, nós vamos mandar 10 questões comentadas pelo professor. As questões são dele, não são do Yuris Dicas. Mas, assim, tenho certeza que são de excelente qualidade. E, a propósito, ele me mostrou um livro que ele tem várias questões só do CESP. Então, é uma pessoa extremamente dedicada. Exatamente. Tem, né, a apostila lá com várias questões só do CESP comentadas. Então, assim, pessoal, eu gostaria... Tá tudo ok aí com a conexão? Acho que caiu. Não, tudo ok com a conexão? Eu tô ouvindo agora. Tá ótimo. É porque deu uma falhadinha aqui. Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez, imensamente a sua participação, e especialmente por estar falando em uma live algo que eu sei que você tem vontade de falar no quadro, que você quer explicar, entendeu? Eu sei. Mas, olha, eu estou aqui, eu tenho certeza que você passou dicas valiosas, dentre as quais que você passou que eu achei muito bacana. Primeiro, se você não sabe o conteúdo, está muito difícil, vai demorar muito, passa a questão. A probabilidade de cair... Deixa eu só voltar aqui. Acho que ele saiu de novo. Então, pessoal, só para concluir aqui a nossa live, quero agradecer imensamente. Vamos lá, para a gente se despedir do professor, né, pessoal? Adicionar. Ele está entrando novamente. Aqui. Então é isso. A gente tem aqui alguns minutos para se despedir. Professor, quero muito agradecer a sua participação, Acho que tá travando as dicas a internet. aqui. Está ouvindo? Não sei se vocês estão ouvindo aí. Voltou? Eu estou ouvindo. Mudando para ver se melhora, então. Então foi um prazer estar aqui no Yuri Dicas. Eu creio que foi a primeira de muitas participações, né? Que se Isso. Tá ótimo. Aí. Eu vou encerrar, já que a conexão tá difícil, mas eu quero agradecer, simplesmente agradecer a sua participação e quero pedir ao seguidor para seguir o professor Michael Roque, que a recomendação é infalível, tá, pessoal? Quem teve aula com ele sabe que ele é muito bom e as dicas aqui que ele deu, anotem que elas podem cair na sua prova e se cair eu vou falar, olha, o professor Michael Roque falou sobre isso, tá bom? Professor, muito obrigada. Comentem nesse vídeo que a gente vai mandar 10 questões para vocês e sigam o professor, tá bom? Tchau, professor. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Grande abraço a todos os seguidores. Tchau, tchau.